Tiago, boa Boa noite. noite, Kellen. Deixa eu te perguntar, por que, vamos dizer assim, dentro desse estudo que você fez, dentro do processo iniciático, essa imagem da montanha, por que foi desculpe, essa imagem que foi trazida para esse estudo? Uhum. É uma ótima pergunta, né? Isso é um. Como o mestre colocou, tem. Sabe por que eu estou perguntando isso? Porque eu fiz um estudo hoje, tive um tempinho lá no plantão, e eu vi que um dos mensageiros não a Elizabeth, mas o outro, quando ele teve contato com Saint-Germain, foi no pé de uma montanha, Sim. né? Eu esqueci o nome da montanha, não, é um nome em inglês lá que não sei pronunciar direito. E foi exatamente assim, como você está trazendo esse estudo de hoje. Uhum. Inclusive, esse retiro que o mestre mencionou, o Royal Teton, ele fica justamente nessa montanha onde o mensageiro teve o encontro com Saint Germain. Né? É, as montanhas, elas representam esse ponto mais elevado. Né? Assim, num sentido simbólico, representa isso. Né? Os mestres nos ensinam que existem muitos retiros que se situam nas montanhas, né, por esse motivo, porque são lugares de elevação, né, lugares onde a energia das montanhas é uma energia de elevação. Né. Então, tem esse retiro, por exemplo, do Royal Teton, que fica ao pé de uma montanha. Nos Himalaias também tem vários retiros. O retiro do Mestre Almória, em Darjeeling, fica ao pé de uma montanha. E eu devo estar citando apenas alguns, assim, porque são realmente muitos, né? A gente pode, aqueles que tiverem curiosidade, podem comprar o livro Os Mestres dos Seus Retiros. Lá tem uma. Eles falam sobre todos os mestres, todos os retiros, onde eles estão localizados na Terra. Né? E aqui o Nicholas Hurich, que foi também um mensageiro dos mestres, ele tinha um fascínio enorme assim pelos Himalaias, pelas montanhas lá do Tibete e da Índia. E ele pintava, ele fez inúmeras pinturas desse tipo, assim, é, não sei se deve chegar a centenas, assim. E é uma mais bonita que a outra, assim. Realmente, ao meditar nessas imagens, a gente sente uma energia de elevação mesmo, né? E eu acredito que é por isso. São essas chaves, né, que o mestre nos dá. Às vezes nesses pequenos símbolos, nessas pequenas coisas, tem algumas chaves, assim, né? Então, interessante que você captou isso, né? Que você percebeu esse detalhe e talvez tenha aí uma chave para você, né? Para o seu percurso. E outra dúvida que eu tenho, Flávio, o processo iniciático de qualquer ser humano, ele necessariamente começa quando você, vamos dar um exemplo, igual você e a Tamires se juntaram a um grupo que tiveram contato com os ensinamentos do mestres, ou isso pode acontecer aleatoriamente com uma pessoa que não teve contato com os ensinamentos em si, mas tem uma ligação muito forte com a espiritualidade, vamos dizer assim. Pode, com certeza. Os mestres dizem que existem muitas pessoas que são chelas dos mestres, que são discípulos, mas que a consciência exterior não sabe. Então, isso existe, assim. Por exemplo, é que nem eu estava falando, às vezes a gente vai pros retiros etéricos e não lembra, né? Existem pessoas que realizam isso, né? Elas estão sendo instruídas pelos mestres nos planos internos, mas no plano externo ela nunca nem ouviu falar dos ensinamentos dos mestres e não tem esse contato, mas ela faz as suas obras, né? Ela cumpre o seu plano divino, ela faz aquilo que ela precisa fazer, porque ela está sendo instruída no nível interno. Né? Isso existe, com certeza. Não é assim, o único caminho é esse que foi dado pela Summit, né? Inclusive nós tivemos várias escolas de mistérios, né? Na verdade, todas elas estão falando sobre o mesmo caminho, né? Um caminho que é eterno e imutável, que é um só. Mas isso diz respeito a uma coisa mais abstrata, assim, espiritual mesmo, não a questões terrenas, né? Ah, essa organização ou aquela organização, ou esse caminho ou aquele caminho, essa religião ou aquela religião. Na verdade, todas elas carregam, para aquele que busca, todos os caminhos vão proporcionar algo, assim, né? Apenas esses ensinamentos que são dados diretamente pelos mestres, né, do Eu Sou e da Summit, eles são mais diretos, assim, né? A gente está realmente aprendendo diretamente dos mestres ascensos, né? Na consciência ascensa, né? É um pouco diferente, por exemplo, de uma religião organizada onde
onde nos, nós aprendemos com o ensinamento que foi dado por um mestre, mas enquanto ele estava na Terra, né? Então, antes dele ascender. Então, isso é um pouquinho diferente. Quando nós aprendemos diretamente dos mestres ascensos no estado ascenso, nós estamos... É como se fosse um degrauzinho a mais, assim, né? Que veio para a humanidade para a realização da Era de Aquário, né? Para a nova era que está se construindo. Mas, sem dúvida, existem inúmeras pessoas em inúmeros diferentes caminhos que têm esse contato, né? Não apenas aquelas que estão na Summit. Como eu te falei, hoje eu tive chance de dar uma estudada um pouquinho. E eu percebi que o processo iniciático é um processo solitário, mas que você se una a uma organização que tem um valor enorme. Por exemplo, quando você decreta sozinho, é uma coisa, você produz um grau de energia, vamos dizer assim. Quando você decreta em conjunto, você multiplica muito mais essa energia, Uhum. né? Então, tem essa particularidade, né? E os testes, como você mesmo disse, é muito íntimo e particular, nem sempre é o mesmo teste para todo mundo. Cada um recebe uma prova, vamos dizer assim, né? Com certeza, perfeito. Tudo que você falou, perfeito. Uma coisa que é legal a gente estudar para entender um pouco melhor, a Tamira está fazendo esse estudo, né, que é o estudo do relógio cósmico. Porque esse estudo ele traz um pouquinho os diferentes desafios pelos quais a alma passa, né? Às vezes tem uma alma que, por exemplo, aquela alma é muito fácil agradecer, ela passa a vida inteira agradecendo, assim, né? Isso corresponde a uma das linhas do relógio cósmico. Aí tem uma outra linha ali que é do controle divino, né? Então aí, ali já é uma questão tem mais a ver com assumir domínio, assim, né? Por exemplo, né? Então existem testes em todas essas linhas. Aquelas linhas nas quais a gente tem menos maestria são as linhas nas quais a gente vai ser mais testado, assim, né? Ou as linhas nas quais a gente construiu o maior karma negativo que a gente precisa desfazer, né? Então, às vezes, alguns testes a gente vai passar sem nem perceber que era um teste, porque a gente já tem uma certa maestria naquela linha. E alguns não, alguns a gente vai ter que se esforçar mais, né? Então isso realmente, quem você falou, é muito, muito diferente para cada pessoa, né? E esse estudo do relógio cósmico ajuda a entender como que esses testes vão se desdobrar no tempo e no espaço, assim, né? É uma ciência bem, bem interessante. Por exemplo, Flávio, eu não sei se você vai considerar isso um teste, mas eu, por exemplo, na minha família tem, tá? Eu percebo que situações, elas se repetem de gerações e gerações, é como se realmente tivesse que fazer uma limpeza, vamos dizer assim, né? Numa maneira de você olhar aquela situação, ou de você se desprender daquela situação, como você me disse, aquilo não mais te incomodar. Eu, por exemplo, já tive isso. A minha avó, a minha mãe, aí eu falei, gente, mas eu já vi isso acontecendo gerações atrás da minha. Com certeza, é assim mesmo. E aí, assim, não necessariamente é uma questão de... Eu entendo o que você colocou, né, de limpeza, assim. Só que essa limpeza ela vai acontecer quando as almas superarem os desafios que precisam ser superados, né? Às vezes a gente pensa assim, ah, não, tem uma coisa aqui atrapalhando e precisa limpar como se fosse uma coisa externa, né? Não acho que foi o que você colocou, mas eu tô só ressaltando esse detalhe, assim, né? Porque as almas são colocadas numa família porque elas têm aprendizados similares a vivenciar, né? Então é claro que assim, enquanto nós somos filhos, às vezes tem algumas coisas que os nossos pais fazem que nos incomodam, né? Só que os pais estão numa certa posição de poder em relação a nós, assim, né? E no momento que nós estivermos na relação de poder em relação a alguma outra pessoa, será que nós não vamos fazer a mesma coisa, né? E aí às vezes as pessoas falam assim, ah, mas isso foi fruto da minha criação, né? É como se culpasse os pais, assim, né? Só que não, na verdade é o contrário. Nós somos colocados nessa família porque nós temos esse karma a ser trabalhado, né? Isso vem de vidas passadas, isso é determinado pelo nosso karma. Então o que Deus faz? Deus pega almas que precisam vivenciar os mesmos aprendizados e coloca juntas num ambiente que vai ser sustentado pelo amor, né? Assim, o núcleo da família é o amor, ou pelo menos deveria ser, né? Então, assim, se houver amor, essas almas que precisam vivenciar esses aprendizados similares, elas vão espelhar umas para as outras os aspectos negativos, né? Assim, os aspectos que precisam ser superados um no outro. E aí quando você vê no outro, às vezes é fácil apontar o dedo, mas
e quando a gente olha em nós mesmos, né? Na verdade, aquela outra pessoa ela é só um espelho, né? De uma coisa que nós precisamos superar em nós também. E aí, com o tempo, nós vamos percebendo isso e falar, não, tá bom. Talvez eu não seja, assim, uma vítima dessa situação ou esteja super certo em relação a tudo e os outros estão errados, né? A gente começa a observar esse jogo de energias que acontece naquela relação para entender como romper esse ciclo. Não, eu posso romper com esse ciclo e manifestar algo que limpa isso, né? E é o amor que vai sempre dissolver essas questões, né? Mas é importante entender isso, assim, que é o karma que determina isso, né? E não a nossa criação, assim, as pessoas falam, mas é fruto da minha criação, agora eu sou assim. Não, assim, a gente muitas vezes já carrega essas coisas de outras vidas e por isso encarna naquela família, né? Então a melhor coisa que a gente faz é abraçar essas situações e utilizá-las como uma plataforma de aprendizado, né? Na verdade, você usou realmente um negócio que eu me coloquei errado na questão de limpar. Na verdade, é ressignificar. Uhum. Para mim, os ensinamentos do mestre, e, por exemplo, você invocar a chama violeta para transmutar toda a situação que possa acontecer em torno de si, é também você criar um campo de ressignificação na sua vida, de criar situações que aquilo não vai te incomodar mais. Aí você consegue criar situações que você consegue até desapegar de problemas assim que você já tem anos carregando aquele problema com você. Você realmente, por exemplo, a mensageira, vamos dizer assim, ela trouxe uma gama de ensinamentos que faz realmente acelerar todo o processo kármico de qualquer indivíduo. Com certeza. Essas coisas são. é, eu vou narrar uma história minha, assim, né, pra ilustrar isso, assim, né. Eu tinha algumas questões que eu precisava resolver com a minha mãe e tal. Chegou um dia que tinha algo em mim, assim, da minha criança interior, e ficava buscando algo naquela relação que a relação não ia dar, né, assim, eu não ia obter aquilo naquela relação, né. É como se a gente esperasse que nossos pais sejam perfeitos, assim, né. Só que isso aí a gente não vai obter no pai terreno, a gente vai obter em Deus, né, naquilo que é perfeito, em quem tem realmente para nos dar essa energia, né. Nossos pais terrenos são como nós, pessoas imperfeitas que estão tentando evoluir, né? No momento que a gente percebe isso, a gente deixa de. É como se criasse uma relação um pouco mais horizontal, assim. A gente nem coloca num pedestal esperando que aquela pessoa seja perfeita e nem aceita que aquela pessoa, de uma certa forma, nos domine, né? Não, é uma pessoa que nem eu, cheia de defeitos, sabe? Então, assim, a gente começa a inverter essa expectativa. Eu percebi isso, assim. Foi uma coisa que veio assim num estralo. Mas por que eu tô esperando isso da minha mãe se eu conheço o Kuan Yin, sabe? Se eu conheço a Mãe Maria, se eu posso fazer uma oração e obter essa energia de quem tem pra dar, sabe? De quem tem de sobra pra dar. E no momento que eu percebi isso, limpou essa questão. Nunca mais tive esse problema, sabe? Porque percebi que eu tava buscando no lugar errado, né? É só um exemplo que eu senti de dar, assim, que isso me ajudou muito, assim, no meu processo interior. E os mestres têm essa energia para nos dar, né? Eles têm a energia que nós precisamos para curar a nossa criança interior, para curar a nossa psicologia e poder servir melhor, assim, né? Então, e aí com isso a gente perdoa, né? Perdoa os nossos pais, perdoa nós mesmos também por ter ficado, sei lá, esperando algo que as outras pessoas às vezes não podiam nos dar, né? Muito obrigado pelas colocações, viu, Kellen? Foi muito, muito pertinente, muito temas ótimos. Porque assim, Flávia, eu estou começando, eu não sei a maioria que está todo mundo aí, eu estou começando agora, né? Como eu tenho um teste, às vezes, como eu te falo, eu tenho um tempinho, eu vou ler alguma coisa, vou me inteirar. Os primeiros passos, eu me sinto igual uma criança que está aprendendo a andar, sabe? Primeiro engatinhei e agora eu estou andando. Então, de vez em quando, eu tenho que me equilibrar aqui e lá. Claro que você vê uma sequência de um monte de decretos. Eu vou te ser sincera, eu sigo muito a minha intuição. Uhum. Eu vejo, ela tenta analisar assim, a questão que está acontecendo ao meu redor e tento lidar com a minha intuição para saber o que é preciso naquela hora para mim, né? E
Se eu errei, corrijo, dou o segundo passo, caio, levanto de novo, dou o terceiro passo e vou seguir em frente. Mas, assim, os ensinamentos dos mestres, para mim, eu estou assimilando de uma forma muito prática, vamos dizer assim, trazendo eles para o meu dia a dia mesmo. É como se, vamos dizer assim, como se eu convidasse um deles para tomar café da manhã comigo. Eu estou trazendo essa proximidade, tentando trazer essa proximidade para dentro de mim, porque, como você disse, é o contato com a mãe, mas também é o contato com o pai, é o contato da razão, da emoção. E você equilibrar isso, e não é à toa que é Miguel e sua contraparte é a fé. Não é à toa que rola toda essa alquimia, vamos dizer assim, né? Perfeito, Kelly. É isso. Você tem um jeito de lidar com isso muito humilde, assim, muito bonito, né? Da criança mesmo. Jesus falou, né? É, aqueles que não. Somente aqueles que forem como pequenas crianças entrarão no reino dos céus, né? Então esse perfeito, é esse o espírito mesmo. Sabe, sabe por que eu consigo lidar assim? Porque, tipo assim, quando eu falo assim, escuto, ditado, tá? Ela recebeu o ditado, tá, mas não foi canalizado. Ela se. Aí eu fico. A razão vai me trazendo tanto problema. Mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Aí chegou uma hora que eu cansei. Eu cansei dos porquês. Falei, olha só, vamos fazer o seguinte: eu cansei. Eu não sei se foi a minha mente racional, se foi o meu ego. Eu cansei de tantos porquês. Eu falei, chega, dá um tempinho aí, deixa eu começar a ver realmente. Isso aconteceu, foi assim que aconteceu, vamos seguir daqui para frente. Deixa esses porquês para lá, de tentar entender como foi a dinâmica, como foi a questão física ou espiritual, como se aconteceu o contexto. Então, esquece isso, deixa isso para lá, já aconteceu. Não vai ter como reviver, não vai reviver com você. Então, segue daqui para frente. Não tem um ensinamento? Não está sendo válido? Então, isso que é importante. Tenta lidar para o lado prático da coisa e deixa teu ego de lado. Maravilhoso, cara. É isso aí. A gente tem às vezes uma voz que. Não, mas será? Mas isso, mas aquilo, aquela coisa assim. É um hábito da mente, né? E quem você falou, a intuição que vai realmente nos trazer essa percepção de que aquilo está acontecendo, que aquilo é uma coisa real. É real, eu percebo, eu leio, sinto a energia e percebo que é real, né? Assim, não tem dúvida. No coração, o coração não tem dúvida, né? A mente vai ficar falando algumas coisas assim, né? Mas ao mesmo tempo, quando nós recebemos essa energia no coração, aí vem junto com isso um entendimento, né? Não é o entendimento da mente que busca pelos seus próprios meios, né? Que fica, mas eu vou tentar entender, né? Fica aquela coisa meio cabeçuda assim da mente, né? Não, os mestres vão nos dar o entendimento, né? A gente vai estar conectado com a nossa intuição, com a nossa receptividade e recebendo um entendimento que supera em muito a mente humana, né? A gente vai estar realmente comungando com a mente do Cristo, com uma mente assim que vai muito além, né? Perfeito, é isso mesmo. Às vezes a gente tem que. E é interessante isso que você falou, né? Às vezes a gente pode exercer esse poder sobre a nossa mente de falar assim: não, calma aí, fica quietinho aí, não vai dar, não, chega, cansei de você. Quando você faz isso, você está exercendo um poder do seu eu verdadeiro, né? Assim, quer dizer, que é essa coisa em nós, essa voz dentro da gente que é capaz de falar para essa mente, falar, fica quieta aí e a mente obedece, né? Isso aí é o autodomínio do eu real. Então, é, e é assim, às vezes vem pelo cansaço mesmo, a gente cansa, a gente fala, não aguento mais, chega, fica quieto aí e vamos em frente, né? Mas é uma manifestação do seu eu verdadeiro, né? Do Cristo interior. Muito legal isso que você falou também sobre a praticidade, né? Esses ensinamentos da Summit, quem encabeça, né? Quem fundou a Summit Lighthouse foi o Mestre Almoria. E o Mestre Almoria é conhecido assim por ser um dos mestres mais práticos mesmo. Assim. Ele está interessado numa espiritualidade que vai se reverter na prática
que vai fazer com que nós nos tornemos melhores servidores para cumprir o plano divino, assim, né? Uma coisa muito pé no chão, muito prática. Então é legal que você trouxe esse ponto também. Você tá... tá perfeito, Kellen. Você tá... esse é o caminho, assim, esse é o espírito. Tenho certeza de que os mestres estão orgulhosos de você. Então é isso, se ninguém tiver nenhuma pergunta, agradeço de coração a presença de todos. Deus abençoe. Que as bênçãos do Senhor Maitreya se derramem a todos, todas. Nós possamos levar essa energia de harmonia, de paz de espírito. Possamos vencer todos os nossos testes pelo poder do nosso Cristo interior. Deus abençoe a todos. Muito obrigado.